Tá. Oi, oi, oi. Boa noite todo mundo que tá chegando aí. Então vamos lá, gente. Primeiro eu quero Boa noite a agradecer. Boa todos. noite. Então, para quem já conhece, né, a Valéria me conhece, nós somos amigas de longa data e que bom. Nesse período de pandemia a gente vem conversando muito e surgiu meu interesse de chamar a Valéria para um bate-papo desse, porque eu acho que tem muita coisa que ela tem a acrescentar para a gente, né, na posição dela de médico homeopata, de médica que trabalha numa UBS, né? Então, Valéria, para quem está entrando e não conhece, conta um pouquinho de você, né? A sua formação, suas experiências profissionais, em quais frentes você atua hoje, por favor. Bom, eu sou formada em medicina pelo UFJF, né? Já fiz 25 anos de formada. Sou especialista em homeopatia. Desde que eu me formei, né? Eu fui para fazer especialização em homeopatia no Instituto Mineiro de Homeopatia, em Belo Horizonte. E já trabalhei no serviço público, trabalhei na cidade de Chácara, e depois eu fiz concurso para a Prefeitura de Juiz de Fora para atuar como clínica geral, e depois eu fiz novamente outro concurso complementando esse para atuar como homeopata no SUS, na rede pública. Então, atualmente, eu tenho meu consultório, né, particular de homeopatia, e trabalho na UBS do bairro Ipiranga. Lá eu exerço a função de clínica geral e homeopata. Ótimo. Então, Valéria, a gente sabe que a pandemia trouxe um novo modo, né, para a gente viver, para a gente existir, né, para toda a sociedade como um todo. Nesse aspecto, como médica, quais são os maiores impactos que você vê hoje, né, que você tem sentido aí na sua área enquanto recebendo seus pacientes? Nossa, a pergunta abrange muita coisa. Porque, na verdade, a gente hoje falar de pandemia, de rotina de pandemia, a gente não pode esquecer que a gente está desde março do ano passado considerando isso uma coisa passageira. E por conta disso, eu acho que todo ação de eu vou improvisar aqui do jeito que dá até eu voltar para a minha vida normal. E a gente, no improviso, a gente está até hoje. E eu acho que uma grande parte do impacto que eu vejo como médica tem a ver com esse improviso. Por quê? As pessoas estão muito ansiosas. É uma ansiedade do que vai acontecer, uma ansiedade do que está acontecendo, uma ansiedade geral que envolve as notícias ruins. As pessoas estão com uma tendência à depressão, e quando eu falo pessoas, eu estou falando de crianças, adolescentes e adultos. Uhum. Então é uma coisa geral, estão com uma tendência à tristeza, nem vou dizer a depressão, né? Porque a depressão é uma doença, mas uma tristeza generalizada, uma apatia, falta de interesse pelas coisas. As crianças estão muito desatentas e sem concentração para os seus estudos, para as suas atividades. Uhum. A gente vê, e aí eu acho que a gente podia entrar num assunto que eu acho de extrema importância, que é a falta de rotina. Uhum. A falta de rotina de adultos, adolescentes, crianças, está gerando muito transtorno. Porque nós somos seres de rotina, de hábitos, né? Sim. O ser humano é um ser que vive pela rotina. O hábito nos impulsiona. E quando a gente se pegou tendo que mudar isso tudo, de repente virou uma bagunça generalizada. E dessas coisas que eu estou falando, né, que a gente tem visto muito em consultório, os distúrbios alimentares, as crianças mais obesas, ou às vezes o distúrbio alimentar é o contrário, as crianças não querem comer, ou estão comendo alimentos que não eram do seu hábito, né? Então muitas coisas estão ligadas a essa falta de disciplina. E eu vejo como uma das principais causas de problemas
a falta de disciplina no sono. Certo. A falta de disciplina no sono está acarretando muito transtorno, porque a gente precisa dormir bem, a gente precisa dormir nos horários corretos e acordar nos horários corretos. E o que eu chamo de horários corretos? Porque, lógico, cada pessoa tem uma rotina de sono diferente, mas o nosso corpo foi feito para dormir quando escurece e acordar quando clareia. Então, a gente tem funcionamentos hormonais, glandulares, cerebrais, que funcionam com ou sem a presença da luz do sol, sem o estímulo da luz na retina. Então, por causa disso, as crianças e os adultos, né, estão dormindo em horários completamente adversos do que deveria ser o saudável. E a falta de sono correta, porque o sono não adianta você compensar acordando meio-dia, não adianta você compensar dormindo de dia, aquele sono fisiológico ele precisa ser à noite. E para criança, então, é uma coisa assim, é fundamental uma boa noite de sono. Eles estão desenvolvendo neurônios, sinapses neuronais, eles estão criando seus arquivos de memória, eles precisam do raciocínio, porque o aprendizado da criança é extremamente maior do que o nosso. A gente vive dias repetitivos, na criança não, a cada dia a criança absorve mais e mais informações, então a criança precisa dessa memória ativa, e o sono promove isso na criança. E a criança nas aulas online, isso deve consumir muita energia também, né, Valéria? Porque essa concentração deve demandar uma energia, né? Sim, e é uma concentração diferente da que elas estão acostumadas, né? Elas estavam acostumadas com a aula presencial, com a professora, a presença física, né? O acolhimento da professora, a visão do quadro, o corpo ali, dela distante. Mexendo, né? Na aula online a gente estava conversando, né? Tudo que é online a gente tem que ficar assim, para ficar nesse enquadramento aqui, para estar presente. Se você fizer a gente fica durinha assim. Isso mesmo. E aí, a criança que levantava e ia na mesa do coleguinha só para apontar um lápis, mas na verdade é porque ela está inquieta, ela queria esticar o corpo, quer passear. Acabou, não tem isso, não tem isso. Então, essa falta da regularidade do sono está acarretando ansiedade, irritabilidade, falta de concentração nas aulas. Aí a criança dorme na aula online, aí o professor fica aborrecido porque ele se culpa, ele acha que é por causa da aula dele. Os pais zangam com a criança porque a criança está deitando na carteira e está sonolenta, mas na verdade aquela criança dormiu meia-noite, 1h da manhã. Isso não é horário para a criança dormir. Então, não é porque nós estamos numa rotina diferente que a gente vai prejudicar nossos filhos e a nós mesmos. Isso está prejudicando. Isso são hábitos que a gente tem uma vez ou outra, no final de semana, um sábado, um dia que teve um evento e você dormiu mais tarde, aí seu filho dorme mais tarde, mas isso tem que ser coisas pontuais. Essa regularidade da falta de rotina está gerando outros transtornos. E aí leva ao transtorno alimentar, porque eu pego muito no consultório, a criança acorda 11 horas da manhã, meio-dia. Quem é que acorda e vai para uma mesa almoçar? Não vai. Você não tem apetite para almoço essa hora. A gente vê muito na escola também a importância, né? Como você falou da rotina, que ela vai trazer para a gente um ritmo, e a importância, eu pelo menos vi aqui na minha casa, com meu filho pequeno, a importância da definição dos lugares para cada atividade, né? Então, por exemplo, o lugar da mesa do café da manhã, do almoço, é a mesa do café da manhã, não é lugar de fazer aula online, por exemplo. Então, tem um cantinho da aula online, onde ele sabe que ali é para aulinha online. Tem a cama, que cama é lugar para ele deitar, descansar e dormir, não é lugar para ele fazer nenhuma outra coisa. E a mesa da refeição, né? Se quiser desenvolver alguma coisa sobre isso, Valéria, também, né? Dessa importância. Tem criança, você deve ver isso como educadora, serve para né? Jovem tem criança também, a gente está que... falando criança, mas adolescente principalmente. Sim. Não, home office, porque as pessoas pegam o computador e põem na cama para fazer o trabalho. Isso, psicologicamente, já te tira o foco.
Você não está num local de trabalho, você está na sua cama, é diferente. Então, prejudica o home office, prejudica o estudo, prejudica a aula online, e aí a criança já está sonolenta porque dormiu mal, e aí a criança também não comeu adequadamente, aí dá fome fora de hora, aí começa a lanchar perto do computador, e aí come besteira, né, o que a gente chama de besteira. E aí como solucionar isso, esse aspecto, né? Rotina, gente, não tem jeito. Nós adultos temos que ter as rotinas e quem tem filho tem que impor essas rotinas à criança. A criança é guiada pelas nossas diretrizes, os nossos direcionamentos é que vão guiando o dia a dia dos nossos filhos. Se a gente não estabelecer regras e não cumprir a gente também aquelas regras, a coisa desanda. E assim, quem nunca passou uma dificuldade dessa? Quem nunca deixou o filho dormir até mais tarde, depois viu a consequência no outro dia? Ou deixou o filho comer uma besteira? Ou a gente mesmo deixou de almoçar para fazer um lanche e depois ficou com a alimentação toda desregulada? Muitos casos de criança com dislipidemia, que é o colesterol alto, porque as crianças estão sedentárias. As pessoas estão sedentárias, na verdade. Sim, as pessoas, né? Sim, e Valéria, existe uma ligação também do colesterol alto com estresse, não existe? O colesterol nem tanto, a glicemia mais. Sim. As variações da glicose, do açúcar no sangue, tem uma ligação muito grande com momentos de estresse. Lógico que entra a genética, alimentação, tudo isso, mas o estresse altera. Na verdade, o estresse, a ansiedade, o nosso estado emocional. Aí eu vou falar como homeopata. O nosso estado emocional, ele altera todas as funções do nosso organismo. E isso é uma coisa inegável. Se você não quiser aprofundar muito, é só você pensar assim, quem nunca teve uma dor de cabeça por preocupação? Quem nunca teve uma diarreia por nervoso? Ou uma vontade de vomitar porque estava ansioso com alguma coisa? Quem nunca deu uma erupção na pele num momento de estresse da vida, num período estressante, uma queda de cabelo? Então a gente vê como que a nossa mente, ela comanda o funcionamento do nosso corpo. E a partir do momento que a nossa mente comanda o funcionamento do nosso corpo, esse período que a gente está vivendo de pandemia, esse pânico, essa tristeza generalizada, essa ansiedade generalizada, está nos adoecendo tanto quanto o vírus. E abrindo portas para ele ainda. Porque se preocupa muito, às vezes, com medicações, se a pessoa quer tomar medicações para prevenir e fica atrás na internet procurando remédios milagrosos que a pessoa vai tomar e vai prevenir uma infecção por coronavírus. Mas se esquece do sol, da caminhada, da boa alimentação, da boa noite de sono, que na verdade previne todo tipo de doença, né? A gente vai estar resguardando o nosso corpo. Ninguém vai evitar totalmente de adoecer. Não existe uma pessoa que não adoeça. Mas a gente consegue ter uma vida muito mais saudável e quando adoecer, né, se adoecer, a gente já tem uma reação imunológica do nosso organismo muito melhor, porque a gente está com o nosso corpo preparado, as nossas defesas preparadas. Que na verdade e aí, o que a gente está fazendo? Né, Valéria? É o sistema imune que vai lutar contra o vírus, na verdade, né? É isso aí. É nossos famosos soldadinhos. Então, o que acontece? Está todo mundo preocupado, né? Lógico que tem que estar. Pelo amor de Deus, eu não estou minimizando a questão do contágio. Mas a gente precisa focar no resto, com a mesma intensidade. Senão, agora mesmo, a gente não morre de Covid, mas a gente morre de infarto. A gente morre de AVC, a gente vai morrer por uma descompensação de diabetes, porque as pessoas ficaram obesas, sedentárias e deixaram de cuidar da saúde. E a gente precisa cuidar da saúde dos nossos filhos, porque eles não sabem cuidar sozinhos. Ótimo. Eles não sabem cuidar sozinhos. E o que você, então, né, sugere, mediante tudo isso que você falou aí, deu de exemplo pra gente, assim, quais são as suas sugestões, o que você vivenciou também como mãe, que você tem 2 filhos pequenos, né?
Tenho um de 8 e uma de 10 anos. Então, me identifico total com as mães que chegam no consultório e fazem seus relatos, assim, parece que a gente está relatando uma sobre a casa da outra, parece que as casas têm câmera e uma está contando o que está acontecendo na casa da outra, a gente divide as mesmas agruras, mas os adultos a mesma coisa, tá? Tudo que a gente está falando aqui, a gente está enfatizando as crianças, até porque a Beginners, né, é uma escola direcionada à criança e adolescente em sua, né, essência. Isso, sua essência, a palavra era essa, na sua essência, apesar de ter adultos como alunos também, né, e ter as professoras, mas isso tudo que eu estou falando, gente, serve para todos nós, e aliás eu sou a primeira aqui a estar ouvindo os meus próprios conselhos, porque é difícil a gente estabelecer essas diretrizes. Os meus conselhos, baseados nisso que eu estou falando, em primeiro lugar, a gente precisa escutar os nossos filhos, escutar o nosso corpo e perceber o que está acontecendo. Se a gente chegar em casa, quem está trabalhando fora ou quem está de home office, na hora que desliga ali e vai ter o contato com a família, né? O jantar com a família, aquele encontro ali de noite ou na hora do almoço, se a gente não se observar, não se acolher, não entender o que o outro tem para falar, nós vamos viver num estado de estresse contínuo. Então, uma das primeiras coisas que eu falo e que eu tento fazer na minha casa é chegar em casa, um dia desse eu fiz até um vídeo sobre isso, é chegar em casa e deixar a pandemia lá fora. Desligou o computador, seja em casa, né, no caso do home office, no seu trabalho, deixa aquele assunto ali desligado e se conecte com a sua família. Se conecte com seus amigos, se for o caso de quem mora sozinho, de quem é casado, não tem filho, com seu marido. Se conecte com as pessoas, porque o que a gente está precisando mais nesse período é de pessoas. A gente pode não ter as pessoas fora de casa, os abraços, os encontros, as festas, mas a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso núcleo ali de convivência. Então, se conectar com esse núcleo. Como eu disse antes, estabelecer essas rotinas para adultos e crianças, a rotina do sono, a rotina da alimentação correta, café da manhã no horário, almoço, lanche, jantar, fazer aquilo que a gente fazia antes, que a gente acordava, tomava o café, as crianças tomavam o café, iam para a escola cedo. Agora as crianças, os meus filhos estudam à tarde, né? Mas eu vejo amigas e pacientes que os filhos estudam de manhã, a criança acorda 5 minutos antes de começar a aula online, aí ela assiste a aula de pijama e sem ter tomado café. A gente vê isso na escola. Isso é assim, você está desmotivando o seu filho. E quando você faz isso, você está se desmotivando. Porque é o trabalho dele, é o seu trabalho. Você tem que levantar, trocar sua roupa, tomar um banho, igual sempre foi. Até não é porque mudou de lugar. Já é um ritual, né? Pus roupa. Já é um ritual. Eu só consigo começar a trabalhar se eu puser roupa e trocar meu pijama. Até porque a gente que tá no home office também, que é o meu caso, não é o caso da doutora Valéria, mas é o meu, se a gente não tiver esse cuidado, porque o trabalho invadiu a casa da gente. O nosso lugar de lazer e de descanso com a nossa família invadiu a nossa casa, né? Então, como separar o que é meu trabalho, o que é minha casa, o que é minha rotina de alimentação, né? Isso que você falou é super importante, porque isso dá um clique no nosso cérebro. O cérebro gira aquela chavinha. Agora eu estou trabalhando. Isso. Depois ele gira a chavinha. Eu estou descansando. Gira a chavinha. Eu vou me alimentar. E você misturar tudo, você cria uma bagunça mental que reflete na sua vida. E aí vai ficando tudo uma grande bagunça. Em relação à alimentação das crianças, o que eu falo também no consultório é o seguinte: criança come, adolescente come o que a gente compra.
Então, se você vai reclamar que a criança pegou um pacote de biscoito e comeu o pacote de biscoito até o final, não compre o pacote de biscoito. Ele vai chegar na cozinha, vai ter uma banana, uma maçã, o almoço e o pãozinho com requeijão, sei lá o que, né? Cada família na sua rotina. Aí tá com fome, vai comer aquilo. Porque, gente, comida processada é a coisa mais fácil, porque você só abre o pacotinho, pega e leva para onde você quer. Você não tem o trabalho de descascar, de partir, de preparar. E criança tá querendo isso, tá querendo ter trabalho de pegar um negócio, picar, descascar, não vai. Então, se você deixa aquilo ali disponível, é lógico que a criança vai pegar. É lógico. Outro dia teve uma mãe no consultório que falou assim para mim, a menina tinha, acho que 5 anos. A mãe falou assim para mim, nossa, doutora, ela toma Coca-Cola o dia inteiro. Eu fiquei olhando para a cara da mãe, assim, eu falei assim, mas o que a Coca-Cola está fazendo disponível na sua geladeira? Não é uma boa pergunta? A criança não tem essa capacidade de abrir e falar assim, não, eu vou tomar Coca-Cola no final de semana, vou tomar no final de semana, porque a Coca-Cola tem algumas coisas que fazem mal à saúde, então eu vou tomar um copo de água. Não, tá com sede, já gosta de Coca-Cola, vai tomar Coca-Cola. Isso é óbvio. Aí a pessoa vai e reclama da criança. Você não tem que reclamar da criança, você tem que dar diretriz. Então, pegando esse gancho, Valéria, vamos falar um pouquinho do videogame, que é uma experiência que eu e meus professores lá na Beginners, a gente tem vivenciado, meus professores têm trazido semanalmente uma preocupação constante, que é a seguinte, quando chega na segunda ou na terça-feira, que os professores perguntam aos alunos como é que foi o fim de semana, o que você fez, principalmente se o aluno já tem 9, 10 anos ou é mais adolescente, né? A idade dos meus. É sempre assim. Joguei Fortnite, joguei videogame o fim de semana inteiro. Aí os professores têm trazido para os assistentes a preocupação, e geralmente essas crianças que jogaram, tem duas coisas aí. Elas jogam entre elas, então os pais têm deixado, porque é a hora que eles encontram com os amigos. Então aqueles adolescentes que estão muito presos, que os pais não estão deixando encontrar amigo, é a hora que encontra amigo, ok, é válido, tá? Mas eles estão ficando o final de semana inteiro no videogame. Fala um pouco sobre isso pra gente, Valéria, sobre a tela excessiva, esse corpo inerte. E aí eu acho que com isso tudo, a aula online acaba virando uma vilã. Porque aonde o menino tem que fazer aula online, que é a responsabilidade de vida dele, e infelizmente é online nesse momento, falando de crianças privilegiadas, né? Depois a gente fala das desprivilegiadas. Isso. Ela faz aula online e joga videogame na mesma cadeira, não é assim? Fala um pouco sobre isso. E quando chega paciente lá no meu consultório relatando isso, e eu já passei por isso na minha casa, porque eu tenho 2 crianças exatamente na idade que gostam disso aí, as crianças, quando estão perto dos pais, elas quase me batem quando eu vou conversar com os pais. Elas olham, tá a máscara assim, tá a criança com aquele olhar de ódio para a médica. Porque, assim, eu sou bastante radical em relação a isso. Primeiro que eu acho que celular na mão de criança é a mesma coisa que você botar a sua criança na rua e deixá-la sozinha ali na rua. Então, quando eu digo celular, eu estou falando do celular mesmo, porque a tela do celular, pela proximidade com os olhos, já prejudica a questão de visão. Tem criança desenvolvendo miopia por causa disso, porque perde a capacidade de enxergar de longe, de tanto que os olhos ficam acomodados ali com aquela tela pequena e de frente. Por isso que existe até aquela expressão, né? Tá vidrado na tela. A pessoa, não é só criança não, que tem um monte de adulto viciado em celular, sim, né? A pessoa fica com aquela tela ali na frente e resseca os olhos também, porque pisca menos. Então, o celular é um veneno para criança. Para adolescente, é óbvio que precisa. E neste momento, então, eles precisam muito, porque eles entram em contato com os seus companheiros, os seus iguais, através dos grupos, seus pares. Então, o celular, eu sou bastante radical. Os meus filhos não têm celular, mas tem o tablet com joguinho e tem o videogame de TV. Valéria, só um parênteses, então, sem querer te cortar, porque
ter o celular, uma vez que você dá o celular para a criança e fala, é seu celular, como tirar também, né? Pois é. Você deu para ela, é dela. Aí é outra... É só aí um é aquele negócio, aí quem não deu ainda, reflita. Quem já deu, a gente, né, tem que exercer uma autoridade, porque nós adultos sabemos do malefício. Se a gente quer fazer, a gente arca sozinho, mas a gente não pode permitir que os nossos menores, que as nossas crianças e adolescentes sejam viciados no celular, na tela, tal, com a nossa permissão. Aí que está a gravidade da situação. Então, o joguinho em si não é o vilão. A gente precisa entender que essas crianças são de uma outra geração, eles são da geração tecnológica, eles gostam de jogos eletrônicos, eles se sentem atraídos pelos jogos eletrônicos. Então, a gente não pode simplesmente cortar. Falar, não, nunca na sua vida você vai brincar num joguinho eletrônico. Isso não existe para essa geração. Mas a gente tem que dosar. Essa dosagem, lógico que cada família vai encontrar a sua medida de acordo com o tempo disponível de cada criança. O que não dá é a criança, é exatamente o que você falou, a criança ela sai do jogo para entrar na aula online. Desliga a aula online para continuar o jogo. Então ela fica ali naquela cadeira, com aquela tela ali na frente, 12 horas por dia, se bobear. E ainda, eu sei de criança que está fingindo que está assistindo a aula online e está no jogo. Está com outro aparelho do lado ou até mesmo o próprio monitor do computador está aberto em outro jogo e a criança está fazendo outra coisa. E os pais não estão vendo, o pai está trabalhando, não está nem sabendo. Então a gente tem que ter um controle em cima disso. E, se for o caso, tomar. Porque criança, adolescente, você conversa. Você explica. Olha, tá demais. Isso aí não tá certo, isso faz mal para você. Isso não é saudável. Né? Colocar um horário diário permitido. Combinar. O combinado não é caro. Aquilo que é combinado funciona. Se a criança ou adolescente não aceita o combinado, desobedece, infringe o que foi acordado entre a família, você vai lá e toma. É uma coisa simples. Vai causar confusão? Vai, mas um monte de coisa na vida vai causar confusão e você vai ter que proibir seu filho de fazer porque ele não tem o discernimento. Então, tem coisas que a gente tem que intervir e ser mais radical. Uma coisa que eu sou bastante... Aí eu falo no consultório isso, porque é o que eu faço na minha casa. Tem os horários para o joguinho... Tem o horário do final de semana para o joguinho, mas o final de semana tem que ter atividade física, tem que sair, tem que dar uma caminhada, tem que fazer botar o corpo para movimentar, porque nós não temos praça, não tem clube para ir. Está tudo fechado. As crianças não podem fazer um balé, um futebol, uma natação. Então, o que nos resta? Abrir a porta de casa e sair andando, a pé ou de bicicleta. Então, vamos fazer isso. É o que tem, não adianta ficar reclamando. É o que tem. Eu passei na beira meu bairro tem morro. Meu filho. Eu vou para a beira do Paraibuna. Eu vi. Eu vi. O meu bairro, graças a Deus, é plano. Dá pra gente andar, sair de casa e dar uma volta. Eles reclamam? No início reclamam. Todos. O meu gosto. Aí depois que acostuma, que eles veem o que é legal... que é bacana, que a gente vai conversando, que a gente vai vendo coisas, aí vê a casa do vizinho, aí passa por um muro, uma casa em construção que está em obra e tal, a coisa flui. Os adolescentes, aí já é um campo mais minado, porque assim, é difícil um adolescente falar assim, pai, vamos caminhar juntos, conversando, né? Quem tem um filho adolescente que topa, excelente, mas a gente tem que estimular, chamar, vamos dar uma volta, vamos sair todo mundo, vamos andar de bicicleta, vamos fazer uma atividade em conjunto, vamos jogar um jogo de tabuleiro, sabe? Sair daquela rotina dama, de xadrez, tudo, Uno, as crianças brincar. Isso, tem os jogos para os pequenininhos, tem os jogos dos maiores.
e acaba que todo mundo se envolve, e isso, para a saúde mental, é fundamental nesse período. A gente tem que sair daquela coisa pronta, da imagem, da tela. Sim. Nós aqui em casa, eu não sei na sua casa, a gente é bem cinéfilo, a gente gosta muito de filme, tanto eu, meu marido, quanto os meus meninos. Então a gente, no final de semana, a gente tem o cineminha da família, que cada um na sua idade, na sua realidade do lar, pode instituir isso aí. Aí tem a pipoca, aí escolhe o filme, tem votação para ver qual filme que vai ser visto, vê todo mundo agarradinho na cama e se divertindo, a gente conversa sobre o filme depois. Então, assim, é tela, mas aí tá todo mundo junto, aí tem a pipoca que vai fazer, aí tem a atividade em família, as conversas que vêm depois do filme, tem tanta coisa legal. O filme é um lazer, ele leva você para uma história, né? Ele vai te levar para um outro lugar. É arte. Vai levar, exato, sua mente vai para outro lugar. Aqui em casa a gente é muito adepto desse negócio, eu gosto muito de caminhar. Quando eu caminho com meu filho na beira do rio, eu adoro mostrar para ele a forma das árvores, porque a gente tem esse negócio, eu moro no centro da cidade, né? Então, quando eu caminho com ele, eu adoro ensinar para ele a admirar o matinho que está saindo debaixo da calçada e está quebrando a calçada. Eu falo, olha, filho, a força da plantinha saindo. Eu ensino ele a ser um observador, sentir a brisinha no rosto. Às vezes, se não pode sair muito aquela semana, chegar na janela. A gente tem gatinho em casa, ou seja, os bichinhos que a gente tem na nossa casa, como que é importante, como que ele não tem irmão criança, né? Como que está sendo importante para ele o contato com os gatinhos? No início da pandemia, a gente brincava aqui em casa que ele transformou o gatinho em amigo dele, entendeu? Ele se compara com o gatinho como se o gatinho fosse um pai. Então, mas eu acho super importante todo o contato que os adolescentes também puderem ter com a natureza, as crianças, seja o adolescente com uma bicicleta, e a importância, né, Valéria, para os adolescentes, dos pares, né? A importância, eu tenho visto lá na Beginnings, com a minha equipe, o seguinte, tem famílias com tanto medo do vírus, da pandemia, que elas estão restringindo seus filhos de qualquer contato. Eu já vi 2 situações dessas. O que me preocupou muito, nós conversamos com a família, no sentido de sugerir que eles criassem pelo menos uma bolha com alguma outra família que tivesse um adolescente da mesma idade, para esse jovem, esse adolescente que precisa tanto dos seus pares, né? Ainda mais na adolescência, a gente precisa dos amigos. É a hora que você está quebrando com a família para se constituir com um amigo, né? Então fala um pouquinho também dessa importância do adolescente e a importância, gente, do adolescente ser ouvido. Porque a gente brinca muito desse negócio de chamar o adolescente de aborrecente, ou como a própria Valéria citou, do adolescente ser um campo minado, porque sim, ele é complexo, ele está saindo da casca para ele se constituir. A importância desse adolescente ter escuta, uma escuta nossa de pais, né? E de educadores, né? Sim, eu chamo de campo minado porque as emoções estão à flor da pele. Sim, total. Então, se o adulto pensa que está ansioso, você multiplica por um monte o seu filho adolescente. Se o adulto pensa que está triste, você multiplica por um monte. É clássico, todo mundo aqui passou pela adolescência, tudo é enorme, tudo as chateações são enormes, as alegrias são incontroláveis, a irritabilidade, as explosões, está tudo à flor da pele. Então, se já está para nós, que já desenvolvemos um autocontrole aí, emocional ao longo da vida, para quem tem 14, 15, 16 anos, isso está, assim, pulando. Sim. E ainda, exatamente o que você falou, sem a sua turma, o seu bando, a sua tribo. Adolescente vive em tribo. Nós fomos adolescentes juntas, a gente tem a sua tribo, se aproxima, tem as meninas, os nerds, as estudiosas, o povo do fundão da sala, aquela zoada da sala, a roupa que é incomum entre todos, aí um compra um negócio, os outros querem ter igual, que isso tudo faz parte do desenvolvimento da personalidade. Então vocês imaginem o sofrimento que esses meninos estão passando, gastando esse período tão rico da vida deles
dentro de casa, conversando online com os amigos. Então, esses adolescentes, esses jovens, precisam de um olhar diferenciado dos pais, porque a gente tem risco até de desenvolver uma dependência química, uma dependência por cigarro, por bebida alcoólica. Às vezes tem bebida alcoólica em casa e o adolescente vê que o pai toma bebida alcoólica para relaxar. Então ele pensa assim, pô, eu também estou estressado, eu vou começar a tomar uma bebida alcoólica para relaxar. E aí aquilo vai tomando uma proporção que depois pode ficar incontrolável, justamente porque é uma fase de absorver muito as coisas e de vivenciar as coisas muito intensamente. Eu, como médica, eu aconselho tanto as famílias que têm criança, quanto as famílias que têm adolescente, a estabelecer outra família, ou uma ou duas, em que os seus filhos possam se encontrar em grupinhos de 2, 3 crianças uma bolha, ou adolescentes, uma bolha de convivência. E que você possa conversar. Gente, eu fiz isso com meu filho, a gente conversa, eu e 2 mães, e nós combinamos, e todo mundo tem vó, as crianças estão convivendo com os avós, tipo assim. Então, na semana que está com sintoma, está gripado, você teve contato com alguém, lógico que você não vai, tem que ter essa consciência, né? Vá. Sim, por isso que tem que ser uma família que você tem intimidade. Isso aí. Então, é aquela família do amiguinho que você pode virar e falar assim, não manda ele hoje aqui para casa, não, porque o fulano tá com o nariz correndo, teve uma dor de cabeça esquisita ontem. E aí é a proteção, você vai proteger seu filho e proteger o filho da outra pessoa que você ama também. Sim. Então, dentro disso daí, essa convivência é extremamente saudável e isso faz um bem. Quando eu chamo um amiguinho aqui para minha casa, ou quando uma das minhas amigas, os filhos, né, são amigos dos meus, chamam, é um momento de festa, de alegria. Eu vou assistir aula online na casa da fulana. Aí leva a mochila com material e vai numa felicidade. Aí a mãe lá faz um bolo de cenoura. Aí eles chegam contando o que comeu na casa do amiguinho. Virou um evento. Aquilo que eles não davam muita bola, que era uma coisa natural. Eu vou ali na casa do amigo, virou um evento. E isso para criança é uma satisfação tão grande. Os meus aqui, o dia que tem o amiguinho, eles entram na aula online parecendo que tá tendo festa em casa. Assim, professora, olha quem tá aqui na minha casa. E os dois ficam se abraçando e tal, aquela alegria. Isso é remédio. Isso é remédio. E, por favor, não vamos, né, ser hipócritas de falar que nós estamos desde março sem encontrar com nenhum amigo nosso. Então, se nós adultos, já em ocasiões onde a coisa estava mais tranquila, chegamos a nos encontrar com alguém, seja 2 pessoas ou 3, os nossos filhos merecem mais do que nós ter esses pequenos encontros, esses encontros com segurança. Eles merecem. Os adolescentes, por exemplo, que gostam de videogame, chama um amigo para jogar videogame na sua casa. É só conversar direitinho com a outra mãe, saber se está tudo bem lá na casa dela, ter essa consciência, se o pai está trabalhando fora, se ele toma os cuidados necessários, né? Porque a gente sabe que a transmissão entre crianças é tão pequena, é tão mínima, diante do malefício que esse isolamento está causando, que vale a pena conversar com alguém, uma outra família e estabelecer essas bolhas de convivência. Sim. E, Valéria, uma coisa que eu acho importante também a gente levantar aqui para inspirar e conscientizar todo mundo que está aqui com a gente é sobre o ambiente da casa, né? Porque o que está acontecendo? Tem muitas pessoas próximas de nós, muito doente, algumas falecendo, é muita notícia ruim ao mesmo tempo. Então, a importância do adulto manter esse ambiente do lar higienizado para os adolescentes, para as crianças, manter uma coisa saudável, uma coisa feliz, não? A gente luta e a gente se cuidar, né? A gente também se cuidar, fazer uma coisa que a gente gosta. Por isso que eu falei do vídeo que eu gravei recentemente sobre isso, que eu senti necessidade de falar sobre isso, e falei agora há pouco sobre deixar a pandemia lá fora.
Quando eu falo deixar a pandemia lá fora, é justamente, gente, pelo amor de Deus, na hora que você vai jantar com a sua família, você vai ligar no jornal para assistir notícia de Covid, de gente morrendo, de UTI lotado, e você já sabe, você já viu de dia. Já recebeu mensagem, já viu no Instagram da prefeitura, já olhou, já viu no G1, no CNN. Desliga disso quando tiver com a família, gente. Isso é nocivo para o nosso estado de alma, para o nosso estado espiritual, mental e, consequentemente, físico. Se a gente ficar nessa batida de só falar de pandemia, de só falar de doença, de tragédia, a gente vai intoxicar a nossa casa. Eu acho importante também falar, eu sou uma pessoa que tenho a minha religião, sei que você também tem, e cada pessoa tem as suas crenças. E quem não tiver também uma crença específica religiosa, manter a mente conectada, uma meditação, uma oração, oração em família. Oração em família é uma das melhores coisas que a gente desenvolveu durante a pandemia aqui em casa, porque a gente fazia oração com um, fazia com o outro. E eu e meu marido, a gente ia para o nosso quarto. E aí a gente resolveu que a gente ia juntar e fazer oração e pedir pelas pessoas doentes. E isso foi tão legal, porque aí os nossos filhos fazem uma oração pedindo para o outro. Eles aprenderam a não pedir só por eles, aprenderam a agradecer pela saúde da família, agradecer por a gente estar em casa, agradecer porque a gente não está no hospital, e mentalizar com o outro. Porque se tem uma coisa que essa pandemia veio nos trazer e é inegável, é nos fazer preocupar com o outro, perceber o outro. Sim. E a gente não só tem que perceber o outro, ensinar os nossos filhos a isso, como a gente passou a depender do outro nos proteger. Sim. Então, o outro depende da gente, a gente depende do outro. Tanto que a gente vê os comentários das pessoas, é assim, ah lá, o fulano tá sem máscara, fulano aglomerou. Por quê? Não é porque tá preocupado com ele, é porque ele coloca você em risco. Verdade. Então você sente assim, poxa, ele não preocupa comigo. Então, ensinar nossos filhos e nos ensinar, que a gente precisa nos ensinar a preocupar com o outro. E isso a gente pode fazer nas conversas em casa, nas atividades do dia a dia, entrar com esse assunto e não ficar falando só de tragédia. Isso, e sem falar também que tem muitas famílias vivendo uma apreensão nesse momento muito grande, financeira, pela situação. Tem gente que tem comércio, que está sem poder atuar, sem trabalhar. Então isso já traz uma apreensão para a família e eu penso... Né, Valéria? Acho que você concorda comigo, da importância também de quando essas conversas acontecerem na família, a criança poder participar da situação da família de forma consciente, né, de forma respeitosa, tipo assim, que às vezes a família está tentando esconder, né, fazer uma coisa velada, mas aquilo está ali naquela atmosfera e a criança sente que tem alguma coisa ruim acontecendo, isso dá uma ansiedade, né? Eu diria até adequada para a idade da criança. Isso. Que a conversa seja adequada para a idade. Isso. Da criança, a conversa do jovem, seja a idade que for o seu filho, a conversa tem que ser dentro do entendimento dele. E não dentro do nosso entendimento, e muito menos colocando o nosso desespero e a nossa ansiedade na conversa. Porque aí você vai potencializar dele, porque ele não tem nem como agir. Aqueles que são a base e a segurança daquelas crianças estão ansiosos e preocupados, então elas vão pensar o quê? Isso causa muita instabilidade neles, né? E aí, gente, por exemplo... Você percebe isso na escola? Muito, e porque, falando, olha só, para a criança estudar, como você falou, né, Valéria, o trabalho da criança é ir para aula online, para suas atividades em geral, que é aquilo que a família espera dela. Para ela estar ali com o professor, independente se é online, se é fora da pandemia, né? Para a criança estar na escola, para ela aprender, pensa na gente. Para a gente aprender alguma coisa, o nosso cérebro tem que estar tranquilo, relaxado. Se eu estou com preocupação, não sobra energia. Não entra. É para eu me concentrar. Então, para essa criança ter saúde
mental, psicológica, para passar por essa pandemia com a gente, assim, é muito importante que a gente esteja atento ao que se fala, como que se coloca, como que se vive essa situação que a gente está vivendo também, né? Sim. Aqui em casa, eu tô na minha rotina de trabalho normal, até trabalhando mais, porque os atendimentos na UBS de Covid aumentou muito, né? Então, e a demanda de paciente, inclusive pelo WhatsApp, aumenta, porque Sim. às vezes eu estou tratando um paciente de Covid e a pessoa está em casa, então a gente vai se comunicando, eu vou orientando, e aí eu tive, por exemplo, que sentar com os meus filhos, porque aí eles se deram conta dos meus horários de trabalho, porque antes eles iam para a escola 1h da tarde e sabiam lá onde é que eu estava, o que é que eu estava fazendo, Uhum. e sabia assim, mamãe está trabalhando, mas eles não sentiam na pele, assim, e minha mãe saiu de novo, e minha mãe ainda não voltou, porque eu estava lá na porta da escola quando eles saíam. Então agora eles tiveram essa dimensão. Pô, a minha mãe sai e volta, sai e volta, sai e volta. O paciente liga, minha mãe manda a gente ficar quieto porque ela está conversando com o paciente no celular. Então eu tive que falar com eles dentro na linguagem do entendimento deles. Sim. E é essa abertura, essa conexão que a gente tem que ter com o filho, com o adolescente, sabe? Falar das responsabilidades, falar, olha, meu trabalho não está pagando do jeito que pagava antes, a gente vai ter que cortar algumas coisas, é momentâneo, vamos ter compreensão, nós somos uma família se une nas dificuldades também, então a gente vai ter que mudar isso e isso dentro de casa. E levar também, e, assim, levar esse filho a compreender também o seguinte, tivemos muitas perdas, todos nós, né? Toda a sociedade, tivemos perdas, mas ajudá-los a enxergar que ganhos tivemos, porque também tivemos ganhos, não é? Eu acho isso muito importante, que a gente fica só olhando para o que a gente perdeu, para aquilo que a gente acha que não recupera mais, em termos materiais, mas quantas coisas também a gente ganhou, né, com essa situação toda, ajudá-los a enxergar isso também, né, Valéria? Eu acho que a gente está vivendo uma nostalgia do passado, uma ansiedade com o futuro e parou de preocupar com hoje. Parou de preocupar com hoje. Você vê que tudo que a gente conversou é uma falta de preocupação com como eu vou resolver do jeito que está hoje. Outro dia eu estava conversando com você e eu fiz até uma analogia. Se a gente viajar para outro país e ficar um ano vivendo em outro país, numa outra cultura, a gente vai ter que adaptar toda a nossa vida àquela nova realidade. Sim. E aí, depois, quando a gente voltar para o nosso país, a gente volta para a rotina que a gente tinha, ou não, ou de repente a gente vai voltar com uma realidade completamente diferente, porque a gente passou um ano lá naquele outro país. A gente está vivendo isso agora. Tem um ano que a gente está vivendo uma realidade completamente diferente da que a gente tinha. E não adianta a gente ficar na expectativa de voltar para a rotina que a gente tinha antes, porque a gente não faz ideia de como vai ser a nossa vida pós-pandemia. Quantas coisas vão ter modificado? E as crianças precisam saber disso, os adolescentes precisam saber disso, e a gente precisa cair na real, que a gente está vivendo uma realidade diferente e as coisas não vai acontecer se eu vou acordar segunda-feira, a pandemia acabou. E aí volta tudo ao que era daquele último dia lá, dia 16, 17 de março de 2020, volta daquele ponto e segue dali. Não, vai estar tudo diferente. Então, se a gente não se organizar agora, a gente vai viver no caos durante muito tempo. Organizar a nossa vida mental, organizar a nossa vida social. Quantas pessoas a gente também descobriu que não vale mais a pena a gente conviver com elas, porque a gente se afastou e elas não fizeram a menor falta. Enquanto outras, que talvez a gente nem era tão próximo assim, se aconchegaram e dividiram dores com a gente. Então, é muito aprendizado em um ano, e já vai para um ano e pouco, é muito aprendizado, muita mudança, e a gente precisa aproveitar o que está acontecendo hoje. Se a gente não aproveitar o que está acontecendo hoje, vai parecer que a gente teve uma lacuna na vida ali, só que uma lacuna que não emenda.
ela não tem, você não consegue emendar aquele período da volta ao normal com o que era antes. Então, vai ficar aquela coisa perdida. Sim. E uma coisa, Valéria, que eu acho muito interessante você falar aqui para quem está ouvindo a gente, que você fala comigo e que eu gosto muito de escutar, é quando você conta da sua experiência na UBS. O que que você está vendo lá? Porque aqui a gente vive nesse nosso mundo, né? Ainda mais agora que a gente está dentro de casa, que a gente vai para a rua, se a gente anda na rua, a gente vê mais pobreza, mais gente vivendo na rua. O que que você está vendo no bairro, né, do subúrbio aqui de Juiz de Fora, dos pacientes que você atende, as famílias? Eu falo isso aqui na minha casa e falo para os meus pacientes de consultório. Se você acha que está ruim para você, pode ter certeza que tem situações que estão muito piores. Mas muito piores. Porque as crianças de periferia, as crianças de baixa renda, eu vou ser até genérica, né, para falar, mas sem ser leviana, mas eu vou falar de uma maneira genérica, elas, tadinhas, estão largadas. As que não estão largadas é porque a mãe se anulou e largou muita coisa para poder ficar com os filhos. Então, a gente vê várias situações ali. A gente vê situações de mães que deixaram de trabalhar, ou porque perderam mesmo o emprego, ou porque não estão conseguindo um trabalho. Outras mães não podem ir trabalhar porque não tem com quem deixar os filhos. Não tem. E se deixar, a criança vai ficar na casa de uma outra que já mistura com uma outra e que tem outros adultos que a gente não sabe como que vai cuidar do filho. Então, as mães ficam com medo de deixar o filho nessa situação. Aí tem o companheiro da pessoa que vai cuidar de 10 crianças e você não sabe quem é aquela pessoa. Ninguém faria isso em sã consciência. A gente tem uma condição de cuidar dos nossos filhos de uma maneira diferente. Essas mães não têm a quem recorrer. Então, essas crianças ficam ou na rua, andando na rua, no bairro, ou elas ficam sozinhas em casa, numa idade que assim, impensável de estar sozinha em casa, ficam, ou estão na casa de vizinhos, de parentes, junto com outras crianças, e correndo um risco muito maior do que se estivessem na escola, mas infinitamente maior, porque não é só o risco de coronavírus. Elas correm risco de violência doméstica, isso acontece em qualquer classe social, elas correm risco de lesões físicas, de serem molestadas, pedofilia, e uma coisa muito triste que tem acontecido nos bairros ali onde eu tenho acesso ao que está, a realidade dos bairros, as crianças estão sendo aliciadas para o tráfico de droga, não só para o tráfico quanto para o uso de droga. Porque existe aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Enquanto a criança está na escola, ela está protegida. As mães saíam de casa e deixavam seus filhos numa creche, numa escola, e voltavam e buscavam seus filhos lá naquela porta. Agora elas saem e não sabem onde essas crianças estão. E o que não falta é adulto mau caráter para poder aliciar essas crianças. Então, é uma realidade completamente diferente da que eu vivo, por exemplo, na minha casa. Todo dia eu saio da minha bolha e vou para uma outra bolha completamente diferente. Vivencio aquilo ali e mostro para os meus filhos que a realidade da nossa casa é completamente diferente do que acontece para fora das nossas paredes. A gente reclama da aula online, essas crianças não têm aula online, elas não têm aula nenhuma. Nenhuma. Às vezes chegam umas folhinhas, umas atividades para elas fazerem, só que a mãe não sabe. Eu tô careca de ver a mãe lá que não sabe aquela matéria. Lógico, nem ela é alfabetizada. Como é que ela vai alfabetizar uma criança? Então, a gente deve lutar por políticas públicas e por essa consciência nesse momento dos nossos governantes, dessa importância de, com segurança, é claro, a gente retomar as atividades, né, Valéria?
esse discurso... Especialmente na nossa cidade, a nossa cidade está há 1 ano com escolas fechadas, porque tem outras cidades que já Isso abriu, que eu ia falar. já fechou abriu de novo. Mas a nossa cidade... Exatamente, as crianças tiveram um respiro, as crianças tiveram um respiro. As nossas aqui em Juiz de Fora não tiveram esse respiro. Elas estão completamente, a gente chama de lockdown pediátrico. Elas estão em lockdown. Nós não, elas estão. A gente circula, a gente faz, a gente vai, a gente resolve, a gente trabalha, volta, encontra pessoas no trabalho e tal. Elas não, elas estão em lockdown. E isso está causando, se causa sofrimento para as crianças que têm comida, casa, computador, internet, uma empregada, joguinho, uma cama, um quarto todo bonito, cheio de brinquedo. Se isso está causando angústia nessas crianças, então vocês imaginem as crianças que não têm nada disso, as famílias que não têm nada disso. As famílias que não têm o alimento para levar para o filho. As crianças estão comendo miojo. Comendo miojo, andando na rua. E 1 ano depois, eu acho que é tempo mais do que suficiente. Já deveria ter tido uma diretriz, uma iniciativa, um planejamento, uma estrutura e uma retomada dessas aulas de alguma maneira, sabe? Não sou especialista no assunto, não me atrevo aqui a colocar o que deve e o que não deve ser feito, mas eu só falo enfaticamente, tempo para isso já teve. Sim. Tempo para isso já teve. Valéria, a gente já está quase chegando na hora de terminar, porque o Instagram, quando dá 1 hora, rápido ele cai, demais, assim, né? Dá 1 hora, cai e vai fechar. Então, quero te agradecer o convite, pelo você ter vindo, aceitado o convite. A gente está sempre conversando, eu gosto muito, aprendo muito com você. E eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo gostou bastante, ficaram aqui com a gente 1 hora. Né? Então, obrigado também a quem está aqui com a gente, esse apoio aí à nossa conversa. E vamos seguir, né? Fazendo a nossa parte. Olha, eu que agradeço o seu convite, porque é muita coisa que a gente vivencia, que a gente vê e que a gente tem vontade de compartilhar com as pessoas, e nesse período a gente não pode nem reunir os amigos em torno de uma mesa e conversar a respeito. Então, muita coisa fica engasgada e eu fico muito feliz se eu puder, se eu pude ajudar alguém que está aqui nos ouvindo. Fico muito gratificada de poder expor essas situações e ajudar em alguma diretriz para que essas questões sejam solucionadas. E, assim, na minha humilde opinião, as crianças, frase feita, né? As crianças são o futuro do nosso país. Sim. E elas estão esquecidas. Então a gente precisa ter o cuidado para a gente também, que é pai, não esquecer dos nossos filhos. Vamos colocar eles em primeiro lugar. Vamos olhar com outros olhos essa situação que eles estão vivenciando. Então, se o poder público, se a escola, se não sei o quê, se o presidente, o governador, a prefeito, o vereador, vamos esquecer o que as outras pessoas podem fazer e vamos ver o que a gente pode fazer. Uhum. Vamos nos unir, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte, porque senão a gente vai viver no estresse e na cobrança, e isso faz muito mal. Isso mesmo, Valéria. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Boa noite. Tá? Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Vou deixar gravada. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. Beijo. Beginnings Education Center.